Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um autor incrível de Portugal, da literatura portuguesa, um autor que eu adoro, que ele é tão bacana, certo? Que a gente lê hoje com a maior tranquilidade. É um autor de tragicomédias, um autor dramaturgo, de suma importância porque ele inaugura uma nova literatura em Portugal. Se costuma dizer, na verdade, quando se analisa a literatura portuguesa, que as influências anteriores a Gil Vicente, eis o nosso nome, certo? Eram influências de menor importância. A gente tem a contribuição bacana do rei Dom Dinis. Ele foi importante porque ele foi um rei mecenas na época do trovadorismo, mas ele conseguiu, na verdade, dar um incentivo, certo? Às artes em geral. E fazia uma tradição literária, uma tradição trovadoresca de cantigas que não tinha grande mudança, grande transformação em relação ao que já se fazia durante toda a Idade Média mesmo. Só que a gente vai ter, em relação a Gil Vicente, a inauguração de uma literatura satírica, desculpa, uma sátira de qualidade, em que se vai, digamos assim, trazer uma transformação artística literária super importante para Portugal. Gil Vicente era um cara super importante na corte portuguesa. E a gente vai falar da corte portuguesa e se lembrar imediatamente, certo? De que a Península Ibérica é muito próxima ali, a região toda, ela tinha um intercâmbio cultural muito grande, como tem até hoje. E naquele período ali, a gente vai ter exatamente na Península Ibérica o reino de Castela, certo? E o reino de Portugal já estabelecido. Como Castela era maior e tinha mais importância política em determinadas épocas, visando atingir mais pessoas, Gil Vicente não escreveu em português algumas peças dele. Ele optou por escrever em castelhano, exatamente para atingir um público muito maior do que ele atingiria se ele escrevesse apenas na língua portuguesa. E aí, olha só, a gente vai falar de uma peça dele hoje, que é uma tragicomédia, e no próximo capítulo a gente vai falar do Alto da Barca do Inferno, que é um texto incrível, certo? Maravilhoso, e que eu quero que vocês leiam alguns trechos, se não o texto inteiro, né? Quem sabe eu vou disponibilizar, já está em domínio público, mas é assim uma literatura fantástica, fenomenal. Até hoje é tema de questões no vestibular do Brasil, certo? Assim como em Portugal também, dada a sua qualidade e ao poder de sátira que o autor tem, certo? O que é que ele vai fazer? Em 1586, quer dizer, já no século XVI, depois das grandes navegações, a gente vai ter Gil Vicente publicando uma peça chamada Tragicomédia de Dom Duardos, certo? Esse Dom Duardos, ele mesmo localiza na peça como um príncipe da Inglaterra. A gente sabe que na história da Inglaterra, Eduardo é um nome de reis e príncipes muito comum, né? Eduardo I, segundo, terceiro, quarto, lá vai. Quando a gente assiste às séries atuais sobre a Inglaterra, ou assiste a algum filme da atualidade também, certo? Com a produção super moderna, contemporânea, sobre a Inglaterra antiga, a gente vê uma série de relações em relação à nobreza, em relação à monarquia, e sempre uma valorização muito grande, né? Um patriotismo muito grande, e uma, digamos assim, uma certa transformação desses personagens em heróis, no final das contas. Pois bem, Gil Vicente nos faz o favor de inventar o personagem Dom Duardos, certo? Que se apaixona por Flérida de Constantinopla. Olha só, era bem bacana também essa questão das monarquias, né? E das influências antigas, da fusão de terras, da fusão de interesses comerciais. E a gente sabe que muitos reinos se uniram através do casamento, né? Pobre das mulheres que não tinham direito de escolher, e dos homens também, que não tinham direito de escolher o amor para viver o resto da vida. Mas nessa tragicomédia, vamos à história um pouquinho, certo? Ele usa ainda como pano de fundo uma forte tradição portuguesa e uma forte tradição medieval, que são as novelas de cavalaria. E o que ele resolve fazer? Ele usa os cavaleiros como personagens íntegros, cheios de moral, bons costumes, de boa índole, certo? Éticos, mas ele escolhe para personagem central da sua história exatamente um cavaleiro que seria um cavaleiro satirizado. E esse cavaleiro, ele já tem um nome que é engraçado e que é uma sátira por si só, né? Sir Camelot. Quando a gente pensa em Camelot, a gente lembra de Camelot, né? Que é exatamente a terra
da ambientação do ciclo arturiano, das histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. E Sir Camelot acaba se apaixonando por uma dama muito feia mesmo, daquelas feias de dar dó, certo? E aí começa a sátira, né? Jamais uma dama pela qual um cavaleiro se apaixonasse na antiguidade seria uma dama feia. Até hoje a gente não retrata em canto algum a mulher digna desse amor todo como uma mulher feia, como uma mulher baranga, certo? E aí a ridicularização do personagem, a ridicularização do cavaleiro começa dessa forma, né? Ele faz um grande papel de bobo porque ele idealiza, certo? Uma donzela que é extremamente feia, extremamente horrorosa e que sofre chacota na sociedade. O que é o grande viés da literatura de Gil Vicente? Exatamente, certo? O descumprimento do amor cortês, a quebra de expectativa da gente em relação ao tratar do cavaleiro medieval e mais uma coisinha também, que é o pano de fundo, que a gente já falou sobre isso na aula passada, o pano de fundo das relações sociais que aconteciam na corte. Então, como ele atendia a uma nobreza, Gil Vicente acabava fazendo peças para essa nobreza, como se fosse esse promoter que eu falei para vocês, certo? Ele promovia festas com um calendário específico, empregado do rei, e ele nos fazia um favor, digamos assim, de vez em quando, colocar alguns personagens nobres como personagens da sua peça, da sua história. E eles adoravam, lógico, né? Era a maior gargalhada, era a maior risada. Havia um limitezinho também das sátiras para que não ofendesse demais os fulanos poderosos, mas era feito isso e rendia boas gargalhadas e grande diversão na corte, né? Gil Vicente tinha esse emprego que era fantástico no final das contas e agradava a muita gente, né? Então, por trás de toda a história dele, a gente também tem uma crítica de costumes sociais, uma crítica à roubalheira, ao papel da igreja, à corrupção, certo? E a gente vai ter um período intenso de produção vicentina, certo? Geralmente em redondilhas maiores, aqueles versinhos de 7 sílabas, certo? Aí você vai me dizer, versinhos, versinhos. São peças, são muitas vezes peças de teatro mesmo representadas, mas a obra dele poderia ser cantada também, né? A gente sabe que havia uma proximidade muito grande entre música e poesia, música e literatura, o que é incrível também pra gente pensar, né? Então a redondilha era tônica da época de Gil Vicente, e se vocês me perguntam de novo por que a redondilha e por que não o verso decassílabo, por que não o verso alexandrino, a gente vai dizer de novo exatamente, a redondilha é redonda, a gente consegue através dela uma fala que tem uma cadência, tem um ritmo, certinho, ó, ela acaba ali rapidinho e ela continua de uma forma que ela causa uma harmonia muito grande. Por agora é só, a gente volta aí com o próximo capítulo de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Beijo pra vocês, viu? Até a próxima.